tarde, amigos! Chegando na área, chegando na rede com o Kodama na rede. Todos os sábados aqui pela altv.com.br, 18 horas aqui. E na calorenta, meu, que calor é esse, São Paulo? Cadê a terra da garoa, bicho? Não existe mais, cara. Nossa, e que seca é essa, bicho? Tá acabando a água, já começaram a racionar a água lá, né? Que o sistema Cantareira tá seco. Que seca, bicho. Seca em São Paulo, né? E falando em seca, né? Quem tá na seca é o ataque do Coringão também, né? O Corinthians já tá na seca, né, bicho? Já 4 derrotas. Que coisa, hein? Que fase, hein, meu? Não tem tanto tempo assim. Éramos campeões do mundo. E agora seca. Nem ganhar, ganhamos. Brincadeira. Não tá... Bom, e fora as confusões, né? Invasão... Apesar que teve uma invasão do bem ontem e tal, mas, nossa, transações absurdas, mas isso a gente vai estar falando daqui a pouco. Logicamente que eu trouxe um convidado que manja tudo, que é expert de futebol, de Corinthians, o meu brother, companheiro Marcelo Lima. Marcelo Lima, dá um abraço pra galera aí. Boa noite, Aristeu, boa noite, pessoal que acompanha o Kodama na rede. É verdade, Corinthians virou alvo de notícias pelo lado bom e pelo lado ruim. Trocas, confusões, invasões, campanha negativa. E esse é o Corinthians. O Corinthians voltou a ser o Corinthians e nós vamos discutir a respeito do que anda acontecendo pelos lados do CT do Parque Ecológico, pelos lados do Parque São Jorge, e em especial do Esporte Clube Corinthians Paulista, que está em ebulição. Coisa triste, né? E a gente achava que nunca mais voltaria às páginas policiais, né? Que naquela época de MSI e tal, era toda hora. Agora, brincadeira, voltamos lá com aquela aquele marasmo, truculenta invasão ao CT. Eu comentei um pouco sábado passado, né? Porque foi a invasão no sábado de manhã, né? Eu cheguei a falar algumas coisas, mas naquela oportunidade no sábado passado ainda não tinha todas as informações em relação à invasão. Que coisa aquilo lá, hein, Marcelo Lima? Com a conivência da Polícia Militar, que ficou de braços cruzados, com a conivência também do presidente Mário Gobi, com a conivência de alguns jornalistas que pactuaram, dando uma notícia como se for uma coisa comum, a coisa mais comum do mundo, e não é bem assim. A coisa foi muito séria, a coisa foi extremamente perigosa, haja visto que o Bom Senso Futebol Clube vai tomar algumas providências. Não pode de imediato, porque tem muita coisa em vista desses acontecimentos que não poderiam ser adiados, como, por exemplo, os direitos de transmissões, direitos de arena, direitos da TV Globo, direitos também da Federação Paulista de Futebol, envolvimento com a CBF. Quer dizer, o negócio é tão sério que a extinção das torcidas organizadas está quase por acontecer. Eu acredito que alguma coisa que deva acontecer, não tão grave quanto foi essa invasão do CT sábado passado, lá no CT Joaquim Grava, sendo que, inclusive, o qual leva o nome, o Dr. Joaquim Grava, foi pego pelo pescoço. Eu estive vendo uma entrevista dele ontem, ainda na Rede Globo de televisão, assustadora, preocupante, e o Bom Senso vai tomar, sim, providências cabíveis e inimagináveis para o mundo do futebol. Acredito que a partir de agora será o dito marco zero, para que se tenha alguma providência a ser tomada com relação a esse tipo de situação. Porque assim, né, Marcelo, você não estava lá no CT no momento da não, graças a Deus não. A conversar com colegas? Conversei com o Marco Belo da Rádio Transamérica e fiquei estarrecido com o que ele me relatou. E depois, por via de notícias, a gente também vai tomando algumas informações e chegando onde a gente quer. Claro que houve um certo exagero por parte de muitas pessoas, mas a gravidade com que se deu a situação que foi preocupante. E quem estava lá passou assim por um momento turbulento, agitado, preocupante, e realmente a coisa não foi fácil, como muitos relatam, achando até que momento de
de tirar sarro, de fazer gracinha. Não, o negócio foi muito sério, Kodama. O negócio foi muito sério. Assim, sabe que eu estou sempre lá acompanhando, o pessoal comenta pelo Face, né? E aí tem muita gente comentando, não, mas daí foi notícia plantada, não esganaram o Guerreiro, não aconteceu nada com o doutor Grava, porque... 3 jogadores ficaram acuados, poxa. Um dos erros, né? Eu não sei o que você falou em relação à omissão da diretoria do Corinthians, né? Que não foi feito nenhum boletim de ocorrência, não foi relatada a agressão. Infelizmente isso aí aconteceu mesmo, inclusive o doutor Mário Gobi, que é delegado de polícia, por isso que eu disse que houve a conivência por parte do presidente do Esporte Clube. Conivência é uma omissão, então para mim é uma conivência, porque ele sabe muito bem, o Kodama, sumiram as imagens, para você ter uma ideia, aquela grade que cerca o gramado do CT do Parque Ecológico, ela foi aberta, não foi com um alicate comum. Não, foi com um alicate, aquele alicate chamado de trucão, né? Que é grande, aquele de cortar lataria, de quando se há batidas de automóveis, tá? Os bombeiros utilizam. Então aquilo lá foi bem concatenado, aquilo lá foi bem tramado por membros de torcedores organizados, que já sabiam que ia acontecer aquilo, e aquilo tomou uma proporção tão grande que deixaram acontecer e não tomaram providência alguma. Outra questão que o pessoal fala, né? Não foi nada orquestrado. Eu falei, vai 4 torcidas lá, chegam em 2 ônibus, como é que pega 2 ônibus e freta na hora? Não, é brincadeira. E outra, a gravidade foi... O negócio foi tão sério que 3 jogadores ficaram presos por 3 horas, presos não, escondidos, se escondendo desses vândalos, desses marginais, escondidos dentro da sala de musculação, atrás de um aparelho, porque se pega... Na sala onde guarda as coisas da piscina. Exatamente. Sala da máquina da piscina. Aí pularam na piscina, deitaram e rolaram, pegaram uma funcionária, coitada, uma funcionária humilde, da limpeza, pelo pescoço, suspenderam a mulher pelo pescoço. Que é isso, gente? O negócio foi muito sério e por isso que eu digo que essa conivência por parte de alguns diretores do Corinthians, isso não pode existir. Isso aí tem que ser relatado, isso tem que ser entregue à polícia e ser feito esse boletim de ocorrência, ir atrás das imagens que sumiram misteriosamente e entregar esses marginais à justiça e fazer com que nunca mais aconteça um troço desse aí. Só que tem uma coisa que, quer dizer, comentaram, o pessoal até tem tirado um pouco de sarro aí em relação a coisa, mas acho que em termos da mídia mesmo, da imprensa, acho que se falou um pouco nesse detalhe lá, bicho. O que faz uma chopeira no CT do Corinthians? É utilizada para... A gente que participa, nós que somos da imprensa esportiva, não é só no Corinthians que tem, em diversos clubes tem, porque volta e meia acontece... aniversário de jogadores, no final de temporada, aquela famosa brincadeira entre jornalistas e comissão técnica. Então tem uma chopeirinha ali, coisa e tal, mas aquilo não é utilizado sempre, não. Isso aí não é comum dentro do dia a dia do clube. Quando se tem um feriado prolongado, quando se tem festa de funcionários, então existe, não é só no Corinthians, não, tem outros CTs também. Tem. É porque o pessoal dá uma conotação diferente porque aproveita. Mas é um lugar de treino lá, né, meu? Sim, negócio, você vai fazer um evento, uma festinha de vez em quando lá, leva a chopeira. E lugar de treino também, Aristeu, lugar de treino também não é lugar para jogatina, para apostas altas. Sim. Sabe? Então tem muita coisa dentro de CTs que não são comuns para o torcedor comum analisar e ver o que está acontecendo realmente no dia a dia de um clube. Mas muita coisa ali é abafada também e tem coisas que você conferiu aí, tá rolando aí pela internet também, pelo Face, pelo Twitter aí, uma petição. O pessoal pedindo lá, fez aquelas assinaturas, né? Lista de assinaturas lá, pleiteando algumas... eles não estão pedindo extinção de organizada, mas eles estão pedindo que corte os privilégios que eles têm, né? É isso que eles estão pedindo, né? Aliás, depois... petição. Isso, e depois que aconteceu isso no Corinthians sábado passado, há realmente essa petição, como você bem está relatando, e disseram, o presidente da Gaviões da Fiel,
disse que não tem esse privilégio de, por exemplo, 5 mil ingressos para a torcida organizada. Existe sim 3.500 ingressos que são destinados a Gaviões da Fiel, pelo menos foi o que o presidente da Gaviões relatou. Existe por parte da direção, essa separação de ingressos, esses 3.500, que são pagos por eles, dizem, não acredito, que são pagos por eles, e entregues a essa agremiação, a Gaviões da Fiel, entre eles e o resto depois para o sócio torcedor. Tem coisa por trás disso aí há muito tempo. A única coisa que é clara que o pessoal está. Uma das questões é que sim, o fiel torcedor arquibancada é mais barato que o fiel torcedor arquibancada. Exatamente. Entendeu? O fiel torcedor da organizada é mais barato que o fiel torcedor arquibancada. E por que esse privilégio? É isso que eu não. É isso que eles estão questionando também. É aí que temos que analisar, mas tem coisa que só o Ministério Público para entrar nisso aí, eles têm, e desvendar certos mistérios. Não só da Gaviões da Fiel, não só de torcida organizada do Corinthians. Tinha um rapaz de Oruro lá. Sim, esse inclusive ele foi bem entregue às câmeras, né, e participou daquele terrível e lamentável incidente lá na Bolívia, onde o Kevin Spada acabou falecendo, aquele menino de 14 anos, e depois todos sabem do acontecido, e de novo, e engraçado é que ele foi fotografado e filmado na briga lá em Brasília, torcedores do Corinthians do Vasco da Gama. Na invasão do CT, e teve essa participação em Oruro. Acho que chegou a hora de dar uma enquadrada no menino, né? Eu acho que precisa, né? Realmente é lamentável, a gente acha que o Corinthians tinha passado por essa fase. É lógico que manifestação pacífica, né? Todos têm direito de se manifestar, está questionando. Manifestação não é sinônimo. Hoje, a manifestação aqui no Brasil, ela virou sinônimo de algazarra, de balbúrdia, de coisa que não tem nada a ver com manifestação, nada com greve. Nada, sabe? O pessoal hoje quer tacar fogo em ônibus, quer bater em pessoas, quer agredir. Olha o que aconteceu ontem, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. O cinegrafista da TV Bandeirantes está entre a vida e a morte, simplesmente por causa de uma manifestação de ônibus, sabe? E acaba tirando a vida de pessoas que estão lá trabalhando. Hoje, o sinônimo de algazarra, de balbúrdia, de desleixo por parte do governo também, que deveria tomar seríssimas providências a respeito disso aí, viu? Não é só no futebol, não. O Brasil vive um momento muito difícil, politicamente falando, e infelizmente atinge não só o âmbito do futebol, mas como num todo. Eu acho que, e ainda mais, os caras foram pra cima do Guerreiro, bicho. O Guerreiro pode não viver um grande momento, mas, ele não é fácil jogar na função dele lá, toma porrada, né? Então o cara tá lá, joga verdade. De costas, os caras batendo. E o cara foi o cara que fez o gol do Mundial, bicho. Os caras estavam pra cima do Guerreiro, não faz sentido isso daí. Olha, Aristeu, nós que temos uma certa idade, já passamos dos 50, eu vou falar pra você, depois que eu vi Rivelino sair pela porta dos fundos, após uma perda de título para a Sociedade Esportiva Palmeiras do Morumbi, dali no Corinthians eu não duvido de mais nada. Mas pegar o Guerreiro também para mim foi, sabe? Que eu fico imaginando assim, se essa galera tivesse naquela época da fila dos 22 anos, meu Deus não existia mais Corinthians. Não teria. Não teria, não. Os caras estão 6 meses sem ganhar nada, quer bater, quer espetar os caras lá, quer matar, bicho. Você imagina ficar 22. O Corinthians está mal acostumado a títulos. Não existia mais pensei que eu ia viver. Tinha acabado tudo, velho. Eu nunca pensei que eu ia viver para dizer isso. Um corintiano, ele está mal acostumado com título. É brincadeira. 2013 não foi assim tão desastroso para o Corinthians, não. Claro, nos classificou para mais uma Libertadores, não foi bem no segundo semestre, mas no primeiro semestre ganhou o Campeonato Paulista. Dizem que é paulistinha. Mas o Corinthians é o maior campeão paulista do estado de São Paulo, 27 títulos. Depois ganhou a Recopa em cima do arquirrival inimigo São Paulo Perpétuo. Então, quer dizer, não foi assim tão desastroso. Depois teve uma campanha medíocre, é verdade, no segundo semestre, mas aí já virou uma balbúrdia que... Nossa Senhora, que é isso? Não dá para acreditar que o corintiano está nessa fase agora do eu quero ganhar tudo. Tudo que disputa eu quero ganhar. Não é assim, não. Futebol não é isso, não, gente. Futebol sabe, tem também competidores e competidores. Então o Corinthians não é o todo soberano
tem a sua época também, tem a sua fase. Está aí o Palmeiras, por exemplo, está de parabéns. Gilson Kleina fazendo um excelente trabalho no começo de temporada. Palmeiras se montando para o seu centenário, levando a coisa a sério, sabe? O Santos também se montando muito bem, o São Paulo. Poxa, e o Corinthians ganhou tudo. Há 2, 3 anos vem ganhando tudo praticamente. Então dá um tempo, pessoal. Calma que uma hora se engrena, se reacerta e há de voltar a ser um Corinthians grande como sempre foi na história. Com certeza, né? Apesar que a gente está tendo, acho que tem um problema administrativo no clube, né? Porque amanhã, inclusive, amanhã eu vou cobrir pela difusora Jovem Pan Pirassununga, na emissora a qual eu trabalho, estarei em Mojimirim e quero acompanhar de perto muitas coisas que vem acontecendo no Corinthians. E esse jogo de 7h30 amanhã, se for a quinta derrota, infelizmente eu não vou poder sair tão cedo de lá, porque vou ter muita matéria para fazer, vou ter muita coisa para trabalhar amanhã. Mas a ebulição que está o time do Corinthians e a sua direção, o clube em si, o time em si, é preocupante, Codão. É preocupante e amanhã, sabe, 7h30 da noite eu vou estar lá, vou chegar bem cedo a Mojimirim, a calorenta Mojimirim, que ali o bicho pega. Se aqui em São Paulo o negócio está feio, lá é para cima de 40 graus e mosquito à torta e direita. Cada 10 palavras que você abrir a boca e falar, você engole 4, 5 mosquitos. Mas o que eu estava querendo falar em relação à administração do Corinthians, né? Que, pô, sumiu o dinheiro, né? Ficou lá... Será que esse dinheiro existiu mesmo? Não, lógico que existiu. Agora, o salário do Pato atrasado, o direito de imagem estava atrasado. Aí, dívida não pagou o Rodriguinho. Ele não pagou ainda... o que é do Ralf não é salário, é também direitos econômicos, é referente a um passe, tá certo? Estranho. Então há de se cobrar, então há de se cobrar quem? A direção do Corinthians, não o time em si. Claro, o time em si, ele precisa de jogar bola, precisa de ganhar dentro do gramado, mas precisa de ter também, poxa, se o cara trabalha, ele tem que receber. Então ele tem que... Então aí, pior ainda. Quer dizer, o André Sanches saiu do Corinthians, degringolou. É uma coisa que não dá para entender. E outro detalhe que eu não sei porquê, eu fico no meu questionamento agora, que assim, o Corinthians no departamento de futebol não tem planejamento, está sem planejamento, desde o ano passado. Fez-se um planejamento no começo do ano passado, né, que contrataram o Renato Augusto, o Gil e o Kleber. Não, o Kleber não. O Kleber, que era não, o Kleber chegou agora. Chegou agora. Assim, desde o começo do ano passado. Desde o ano passado, sim. né? Chegou o Renato Augusto, o Pato e o Gil. Tá certo? Sim. Aí, um jogou, que é o Gil, que vem jogando. Os outros dois tiveram problema de contusão. Tá certo? Aí, tentaram repor o Paulinho com o Guilherme se machucou. Aí já começaram as abobrinhas, né? O Maldonado, o Y... Né? E aí, no final do ano veio se acastando, faltou centroavante de referência, porque o Guerreiro estava na seleção peruana, o Pato também não ia para a seleção. Aí houve a contusão do Guerreiro também. Certo, teve a contusão do Guerreiro, não tinha centroavante. Já aí, problemas de planejamento. Sim. Falta de jogador é problema de planejamento. Concordo. Né? E depois começou a indefinição de fica Tite, não fica Tite e tal. Aí, não, Tite vai embora. Tite vai embora, definiram que o Tite ia embora, mas nada. Aí chegou agora, o Mano chegou, viu o tamanho da bomba lá, que tá lá, estava dentro do elenco, e falou, bicho, do jeito que tá não dá pra... Eu só posso entender dessa forma, né? Do jeito que tá não dá para levar, velho. Do jeito que tá, não, esses caras não estão afim de jogar, velho. Vai dispensando. Aí... O Corinthians virou BNDES, cara. Financia todo mundo. É verdade. Eu tive conversando. Vai dar o Pato pro São Paulo, vai pagar salário. Douglas vai pro Vasco, o Corinthians vai pagar o salário. O Y foi uma bênção, foi lá pro... Bom, o Y tinha que embrulhar um lacinho e entregar ele de presente, como já foi, porque o jogador inoperante, inútil, né? Sabe, não serviu para absolutamente nada no Corinthians. Meu Deus do céu. E o pior é que ele foi assim no Flamengo, foi assim no Santos e no Corinthians
passou incólume. Meu, não consigo Um entender. assunto que rebentou aí na última quarta-feira, o que virou assunto toda semana. E essa troca, Pato por Jadson, o que você acha disso daí? Achei que ambos, como você disse, por exemplo, a única coisa que eu não concordei foi o pagamento, 50% de salário tem que pagar. Veja bem, o Pato está indo para o São Paulo por 2 anos de empréstimo, com o Corinthians pagando 50% dos seus vencimentos e o São Paulo também 50%. Vem o Jadson para o Corinthians, com 50% do Corinthians e 50% dele, Jadson, que ele ficará com o direito dos seus direitos federativos. Ok? Ok. Beleza. Pato, 22 anos. 24, né? 24. 22 ou 23 anos. Não tem 24 anos. Tem? Não tem 24 anos. Tem 22 ou 23 anos. Mas que seja. Dá uma recuperada nele. Acredito que nas mãos do Muricy Ramalho o Pato vai jogar bola. E o Jadson já tem, se eu não me engano, 28 ou 29 anos. 30. Tem 30 anos de idade. Então não dá nem para comparar. Ambos pertenciam à seleção brasileira do técnico Mano Menezes. Mano Menezes adora o Jadson, já trabalhou com o Jadson desde os 17 anos, quando dirigiu o Internacional de Porto Alegre. O Jadson subiu, depois participou de uma Copa América, no qual o Jadson foi o titular dele, Mano Menezes, que confia no seu futebol. Ótimo, legal, legal. Acredito que foi uma vantagem, o corintiano pode não gostar disso, mas foi uma vantagem para o Corinthians o Pato ter saído e ido para o São Paulo. Por quê? Explico por quê. Porque se ele estourar, por exemplo, já não pode jogar o Campeonato Paulista, e já fez 5 jogos com a camisa do Corinthians, então, de acordo com o regulamento do Campeonato Estadual, ele não poderá ser utilizado. Ok? Ok. Joga a Copa do Brasil, joga Campeonato Brasileiro, joga alguns jogos vindouros por aí. Acredito que se dentro da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, o Pato marcar pelo menos uns 5, 6 gols logo de cara, em 10, 12 partidas, ele vai para a Europa e o Corinthians fatura. E o São Paulo não leva absolutamente nada. Então, vantagem para o Corinthians, que estava com um jogador valiosíssimo, encostado ao seu banco de reservas, queimado dentro do grupo do Corinthians, foi queimado dentro do grupo do Corinthians, desde a época que o Tite estava sob o comando técnico. Então tem jogadores que não gostaram e não gostam da atitude dele, Pato, porque ele é um cara introvertido, porque ele é um cara que não gosta de farra, aí ele sai, aí ele vai namorar, por exemplo, a namorada dele hoje é de Belo Horizonte, aí ele pega um jatinho, vai embora para Belo Horizonte, não dá satisfação, não participa de churrasco, não participa de jogatina, não participa de rodinha, não é um desagregador. Então tem jogadores do Corinthians que fritaram-no. Então eu acho que para o Corinthians foi uma boa, e o Corinthians agora pega também o meio-campista, que é o Jadson, que é bom de bola, que gosta e se dá muito bem nas mãos do técnico Mano Menezes. Eu acho que a vantagem maior ficou para o Corinthians. Ah, mas poxa, perdeu o Pato. Perdeu o Pato, mas se o Pato jogar bem, o Corinthians recupera os 40 milhões de reais que foram investidos, 42 milhões de reais investidos nele. Aí o São Paulo fica sem. E o Corinthians pega um bom jogador, que é um jogador também, que não é muito grupinho também. Não vai pensando que o Jadson vai chegar lá e resolver todos os problemas do Corinthians, não. O Jadson também é um jogador introvertido, é um jogador calmo, tranquilo na dele, família, tá? E que não gosta de entrar em grupetos, em rodinhas, como existe muita rodinha dentro do Corinthians. Mas isso daí, pelo visto, pelo que eu estou observando aí, o Mano está quebrando essas rodinhas aí. Né? O Corinthians está perdendo dinheiro, mas tá liquidando essas rodinhas, esses grupinhos aí. Particularmente em termos da transação, analisando pelo lado financeiro da coisa, eu acho que não compensa para o Corinthians, né? É um jogador de 15 e a gente vai trocar por um de 3,8 mil de euros. É verdade. Né? E ainda vamos pagar salário. Então, nesse aspecto, eu não concordo. Eu acho que o Pato foi muito mal trabalhado em termos de Corinthians, e eu acho que o presidente Mário Gobi tem que estar cobrando quem? O seu gerente de futebol, tá certo? Que ele não fez o cara jogar bola, e tá certo? E se o cara foi botado de canto pelo grupo, ele tinha que estar defendendo esse jogador, porque é um patrimônio do clube. E ele não fez isso, tá certo? Outro departamento que tem que ser cobrado é o departamento de marketing, tá certo? Aliás, está fraquíssimo. O Pato foi contratado, tá certo? Para ter uma ação de marketing para arrecadar receita para o clube. Tá certo? E não foi feito nada nesse sentido. Aliás, né? Quer dizer,
A Nike tinha acabado de lançar uma campanha com o Pato de garoto de propaganda com a camisa amarela, né? E tiveram que tirar do ar. Né? Então, quer dizer, são dois departamentos que nada fizeram por um investimento enorme que o Corinthians fez de 40 milhões. Então os caras têm que serem cobrados sim, né? Principalmente o seu Edu Gaspar. Eu não estou vendo o trabalho do seu Edu Gaspar desde o ano passado. E o Corinthians nesse momento não tem planejamento para estar quebrando o elenco agora. Pô, mandamos o atacante, agora tem que sair correndo atrás de atacante, que não tem atacante, só tem um Guerreiro lá. E é capaz de mandar o Sheik embora, né? Arrumar alguma negociação para ele. E temos que correr no meio do campeonato. No meio do campeonato. Tá difícil, tá difícil. Não se tomou essa decisão na hora que você decidiu pela não continuidade do Tite? E aliás, eu tenho fontes seguras, fidedignas, que o Tite não era querido pelo doutor Mário Gobi, que o queria fora desde a primeira vez. Sabe aquela derrota de 4 para a Portuguesa? Sim. Uma semana antes o Gobi já queria o Tite fora do elenco. Aí o grupo se cotizou, se fechou, pediu a permanência do Tite, tá? E aí o Mário Gobi teve que engolir isso a seco. Mas depois, com o passar do tempo, aquilo foi se arrastando de uma tal forma que acabou o Tite mesmo sucumbindo e não aceitando mais aquele, digamos assim, aquela esmola por parte dos jogadores, de alguns membros do elenco titular do Corinthians, que o queria lá dentro de qualquer jeito e o teria segurado e não teria vindo o técnico Mano Menezes. Meu brother aqui, o Chio Nakazone acompanhando a gente, achando que era melhor a transação e o Pato ir pro São Paulo mesmo, lá fazer. Aliás, coitado do Pato. Sequer foi feita a negociação que vai ser fechada entre hoje e amanhã. Ainda não está totalmente alinhavado o que vai acontecer essa transação Jadson e Pato. E a torcida do São Paulo já fritou nas arquibancadas, já começou a fritar o danado do Pato com pena e tudo. Coitado. Agora, em relação ao Jadson, eu não tenho nada contra o futebol do Jadson. Acho ele um muito bom jogador, né? E eu acho que se o Mano... Bom, melhor que aquele sono que foi embora, né? Se o Mano acredita no potencial dele, né? Eu acredito também que o Jadson vai corresponder. Aliás, realmente o Corinthians precisa de um cara e um meia de ligação, né? Que é a função do Jadson. Nossa, né? Eu confiava demais no Douglas. E acredito também, viu, na senhorita Maiara Rodrigues, que é irmã do Jadson, que ela falou que o irmão dela vai calar a boca de muita gente, né? Não, ele é um bom jogador, vai vir para a posição do Douglas, que foi um sono só. Eu não sei se retorno do Douglas ao Corinthians... Sincera, franca e honestamente, eu nunca vi um jogador tão apático em tantos anos de carreira que eu tenho. Eu nunca vi um jogador tão apático quanto foi esse retorno do Douglas, que tomara Deus que tenha uma boa sorte lá no Vasco da Gama e que fique por lá, encerre a carreira por lá, porque no Corinthians não cresceu absolutamente nada. De repente o Mano aceitou porque é pela necessidade do elenco do Corinthians. Exato. Porque ele tentou o Rodriguinho e o Rodriguinho não correspondeu. Talvez não fosse o momento. O Rodriguinho também não era. Não fosse o momento dele corresponder. Eu acho que de verdade. repente ele tem que ficar mais um tempinho no elenco lá, porque ele me pareceu muito tímido, né? Alguns jogos que de repente eu acompanhei ele no América Mineiro lá, ele estava mais solto e tal, e aí no Corinthians ele está muito... Camisa pesa, Kodama. Eu fiz o jogo Corinthians e São Bernardo, a camisa do Corinthians tem 1,5 toneladas. E tem jogador que acredita que jogar em clube grande, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, enfim, clubes grandes, acha que pôr a camisa e sair jogando, não é assim não. Times de massa, como é Corinthians, como é São Paulo, como é Flamengo, esses times aí, a camisa pesa muito, 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 muito. Uma coisa que eu achei engraçada, né? Estranho, né? Não falar engraçada, né? O seu Ramires jogando aqui no último jogo, achei que até jogou bem, né? Reserva na Ponte Preta. Reserva na Ponte Preta e a gente com Ibson aqui. Ibson! O Ramires era nosso, tava lá. Esse é o Corinthians. A gente pagando e o Ibson aqui, bicho, eu não entendi isso. Aí o colega meu me ligou e falou assim, Marcelo, o Corinthians voltou a ser Corinthians. Ou seja, tudo atrapalhado, é verdade. Aí eu falei assim, é verdade, o Corinthians voltou a ser o velho Corinthians. Aquele Corinthians problemático, aquele Corinthians que fica na mídia de uma certa forma, como está momentaneamente. Pô, desde 2007 que o Corinthians sabia que era 4 derrotas seguidas. E se amanhã, em Mogi Mirim, acontecer mais uma derrota, o que não é difícil,
porque Mojimirim, o campo é duro, é ruim, a grama é alta, os jogadores estão acostumados a jogar lá. O Corinthians não se dá bem quando joga em Mojimirim, mesmo quando tem time bom, elencos bons, o Corinthians não costuma se dar bem, é tradição jogar mal lá em Mojimirim. O calor é insuportável, o time não vem bem, e para piorar, depois no meio da semana não tem rodada no Campeonato Paulista, e no próximo final de semana, Corinthians e Palmeiras no Pacaembu, mas aí o Palmeiras é a redenção do Coringão, é o jogo que o Romarinho estava esperando. O Romarinho estava... A má fase do Romarinho é porque a gente não estava jogando com o Palmeiras, tá certo? Opa, aí sim. Aí ele vai limpar a barra dele, os caras vão dar beijo nele, não vai fazer piada com ele. Vai, esse isso. É o azar dele, incita torcedor, o corintiano, engana o corintiano que o Romarinho fez gols nos últimos jogos diante do Palmeiras. Se não fizer, mais um que será fitado. Vai incitando. Eu estou incitando, mas ele fazer o quê? Ele joga bem contra os fazer o quê? É verdade. Você lembra do Mirandinho? O Mirandinho só fazia gol no Palmeiras. É verdade. Então, os caras estavam loucos já porque ele mandou ele embora e vinha o jogo contra o Palmeiras e ia lá e metia o gol. É verdade. Tem jogador que se dá bem com determinados clubes jogando contra. O Romarinho é um que se dá muito bem quando joga contra a Sociedade Esportiva Palmeiras e toda vez guarda o dele, guarda um ou dois. Eu tenho a impressão, viu, Marcelo, que amanhã contra o Mogi a atitude dos jogadores vai ser bem diferente. Todo mundo pensava no jogo do meio de semana aqui no Pacaembu que diante do Bragantino a atitude do Corinthians seria diferente. Não foi. O Corinthians, veja bem, o Corinthians não jogou mal diante do Bragantino. Mas teve um jogador em especial, o Felipe, coitado. Se ele tivesse jogando até agora, ele teria feito acho que uns 15 gols contra. Ele fez um contra, aí o segundo bateu nele, a bola bateu no travessão, fica dentro do gol, sai, volta pro mesmo cara e faz o gol. Faltou um pouco de espiritualidade, vamos dizer assim, ao técnico Mano Menezes. Ele tinha que botar o Felipe na área do outro lado, pô. O cara vai querer fazer gol, bicho. Pode ser. Ele queria pode fazer ser gol, mesmo. ele queria poder ir no ataque. Era capaz de fazer gol. Verdade, ele estava com vontade de fazer gol na quarta-feira. Mas uma cena que me surpreendeu assim de forma negativa no jogo Corinthians e Bragantino também, fora o azar do Felipe, que o zagueiro, isso aí tá fadado em 90 minutos acontecer, foi uma cena do segundo gol, por exemplo, quando o rapaz fez o gol lá, o rapaz do Bragantino. O Kleber toma um drible, ele cai e fica com as duas mãos de cara pro gramado. Aquilo foi tão chocante ver aquela cena. É que passa muitas vezes desapercebido, Kodama. E nós, jornalistas, A gente se atém a muitos detalhes. Aquela cena, na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, poxa, mostra o quão o Corinthians está desestruturado emocionalmente. Sim, com certeza. Emocionalmente o Corinthians está abalado, o Corinthians precisa de recolocar os nervos no lugar. Amanhã não será fácil em Mojimirim, mas espero que essa apatia que teve diante do São Bernardo e principalmente no segundo tempo diante do Bragantino aqui, os dois jogos, ambos no Pacaembu, com derrotas, espero que o Corinthians pelo menos entre em campo amanhã pensando em jogar bola. Eu acho que a única coisa que eu não estou gostando é o seu... Estão falando que o Mano vai colocar o Sheik e deixar o Guerreiro no banco. Eu só não estou gostando dessa história aí. Eu acho que o Guerreiro tem que jogar, bicho. Eu fiz uma pergunta para o Mano no jogo diante do São Bernardo aqui no Pacaembu. O porquê desse sistema de rodízio que ele está fazendo com jogadores considerados titulares do Corinthians. Falou que é para dar uma folga. Poxa, se você está em início de temporada e eles já vieram de férias, estavam em férias, ficaram 30 e poucos dias, aí depois até se readaptarem, para não estourar a musculatura. Poxa, mas já estamos na 6ª rodada. E se ele fizer isso amanhã, ele vai estar dando um tiro no pé, porque o Guerreiro é o único, como você falou, em condições amanhã de pelo menos... Porque o Emerson, meu Deus do céu, fora aquele jogo que ele jogou diante do Boca Juniors, que ganhou de 2-0 os 2 gols dele aqui, depois daquilo nunca mais o seu Emerson jogou bola. Sabe quanto tempo faz que o Emerson não faz um gol? Acho que é desde julho do ano 7 passado. meses. 7 meses? 7 ou 8 meses sem fazer Desde um gol. julho do ano passado. É ruim demais. Terrível, não, e outra, você vê ele chutando, a gente fica atrás do gol, é brincadeira a falta de pontaria que esse moço tem. Absurdo, absurdo. É absurdo. E outro, o cara treina o dia inteiro, sabe? 2 períodos, e não é possível. Ele dá cada chute bizonho na bola, a bola sobe demais ou vai muito longe. Se ele chutasse a bola e pelo menos ofendesse um pouco, machucasse um pouquinho o goleiro, mas, poxa, as bolas que o Emerson tem chutado ultimamente,
São cada traquezinho desse tamanhinho assim, eu não consigo entender. E olha que eu já dei alguns chutes na bola, que o Mauri, o treinador de goleiro, de vez em quando a gente chega em campo, bem antes, os treinadores de goleiro, eles treinam o goleiro antes, 40 minutos antes do time subir ao gramado. Então a gente fica batendo papo, eu e o Mauri ali, pô, pega aquela bola é gostosa de se bater, pô. Tá, eu não sou jogador profissional, mas, pô, caramba, um cara que vive treinando com aquela bola de jogo, fazer o que o Emerson está fazendo, isso mostra que a condição técnica dele foi esquecida lá atrás, naquele jogo diante do Boca, e de lá para cá não jogou mais bola esse moço. Não, é verdade. Acertou o contrato 2 anos e parece que depois aí, sabe, pereceu mesmo. Na minha opinião, ele já vinha caindo de produção. Ele jogou muito bem a Libertadores, depois da Libertadores ele já caiu. E fala para ele, e alguém tem que falar para ele que de vez em quando é bom dormir. É bom descansar. O corpo precisa, o cara é um atleta, ele depende do corpo dele, que ele precisa dormir um pouco, sabe? Não é ficar só brincando com a macaquinha não, viu, Sérgio? Aquele Paris 6 lá é 24 horas, né? Paris 6 louco, é 24 horas, não fecha aquele restaurante lá. Brincadeira, hein? Precisa dormir um pouco também, não é só ficar brincando com a macaquinha não, viu, Emerson? Dorme um pouquinho. Terrível. Mas eu particularmente, o que você achou da estreia do menino lá, do Zé Paulo lá? Olha, teve personalidade. Gostei, ele jogou bem a Copa São Paulo. Eu achei que ele fez uma boa atuação, principalmente diante do Santos, na última partida. Eu acompanhei, porque depois do jogo de fundo foi Corinthians e São Bernardo. E eu cheguei ao Pacaembu no dia 25 de janeiro, às 8 da manhã, para sair de lá quase 1h da manhã no dia seguinte. Gostei, teve personalidade. Acredito que agora ele sendo... se adequando ao grupo, o Mano colocando ele aos poucos, não pode fritar de vez também. Tem que ir soltando as rédeas aos poucos, mas eu gostei da estreia dele, achei que foi satisfatória. Acho que deu bom fruto ali. Eu também gostei lá, ele só foi um pouquinho afobado nas finalizações, né? É inerente do início de carreira. Não se escondeu, saiu pro jogo, não se omitiu jogar, né? Não se omitiu. Não se omitiu, não. É interessante, inclusive o Mano vai repetir, né? Ramírez e ele de novo, né? Também gostei, eu acho que o Ramírez até ficou um pouco preso no primeiro tempo, depois ele começou a explorar mais pelo lado. Eu não entendi a saída do Ramírez do Corinthians, ele estava bem, na época que ele estava bem, aí depois ele saiu do Corinthians, foi emprestado à Ponte Preta, agora voltou, estava encostado na Ponte Preta. Estava encostado lá sabe, também. Agora voltou na titularidade do Corinthians. Ele é bom jogador. É um bom jogador. Ele precisa de uma sequência de jogos também. Eu acho que para o elenco, eu acho que é um cara muito bom para compor elenco, cara. Para compor elenco, Você disse tudo, compor elenco. Mas não, já entrar na titularidade, eu não acredito que ele seja o titular absoluto, mas o Mano também está... O titular do Mano deve ser o Jadson e o Renato Augusto. Quando voltar o Renato Augusto, eu acho que, inclusive, o Corinthians, a tendência do Corinthians melhorar é muito favorável. Mas só que o Renato Augusto também, aliás, viu, seu Renato Augusto, passe um pouquinho ali dá um banhinho de sal grosso, sabe? Passa numa benzedeira, que não é possível, hein? Pelo amor de Deus, vai se machucar assim lá longe, hein? Vamos ver. Gosta de um departamento médico também, hein? Ano novo, vida nova. Vamos ver. Tomara que deram uma bela bom 2014 para você, viu? Garibada na lata dele lá. Quem sabe esse ano aqui ele vai conseguir jogar o ano inteiro, arrebentar no Coringão. Tomara, porque né? se ele começar a arrebentar aí agora no começo do ano lá, os caras vão levar ele para a seleção. É capaz de estourar. Eu estava conversando com um amigo meu ontem e ele falou assim, poxa, Marcelo, você acha que ainda tem algum jogador que possa vir a integrar a seleção brasileira? Não. Acho que já está fechado o grupo do Felipão e em todas as posições. Para mim, o Felipão é aquele cara. Eu fui fazer um jogo. Eu fui fazer o amistoso do Brasil contra o Chile em BH e fiquei no mesmo hotel que a seleção brasileira o ano passado. E dali eu conversando com o Parreira e com o próprio Felipão, eu senti que o grupo dele já está totalmente fechado. Depois da conquista da Copa das Confederações, eu acredito que agora se fechou de vez o mesmo grupo. Você fala que tem uma posição no ataque ainda. Não que tem uma posição ainda em disputa. É que o Fred vem se machucando com constância. Sim. Constantemente o Fred está se machucando. Mas eu não vejo, se o Leandro Damião voltar a jogar o futebol que estava jogando, eu acho que ele ocupa essa vaga do Fred e ali ele fica. Porque o Fred, mais uma vez, o Fred está contundido. O Fred não joga amanhã, ou hoje. Acho que o jogo é hoje. Né? Mais uma vez não joga, o Fred no ataque do Fluminense. Então, se ele parar com essas constantes contusões, eu acho que ele volta
a ser o integrante number one do Felipão. Caso contrário, a vaga é do Damião e acabou. Não tem Luiz Fabiano, que o Luiz Fabiano não passa um bom momento. O Luiz Fabiano foi queimado dentro da seleção brasileira também, pelo que eu fiquei sabendo. Tá? Houve alguma coisa, aconteceu alguma coisa na família Felipão que acabou tirando o Luiz Fabiano. Ele tem que jogar muita bola para ser chamado para integrar a Copa do Mundo em junho. Acho difícil. Então as duas vagas, uma vaga só para duas pessoas. E o Fred é o titular, se não se machucar. Caso contrário, o Leandro Damião entra e o grupo do Felipão está fechado. Você acredita ainda em Leandro Damião? Eu acho que não acredito nele, não. Não que eu acredite, não, eu não gosto muito do futebol dele. Que ele começou muito bem. A exemplo do Alexandre Pato, começou muito bem no Internacional, depois foi transferido para a Itália. O Damião foi a mesma coisa. Só que o Damião ele leva uma vantagem, a força física dele. Sim, sim. A força física. E o poder de recuperação. Ele teve uma contusão muito séria e voltou em tempo recorde também. Então, se ele voltar jogando no Santos agora, que agora o Santos reintegrando o futebol, eu acredito que essa disputa está em aberto entre Fred e Leandro Damião. Só que o resto do Luiz Fabiano, para mim, é carta fora do baralho. É, né? Tá, para mim é. Bom, sei lá, Eu gosto muito do futebol do Luiz Fabiano. Sincera, franca e honestamente. Eu adoro a leveza dele, coisa e tal. Sabe? Aquele jeito... Você não acha que esse trio que o São Paulo está formando agora pode dar o que falar? Pode e vai Ganso, dar. Pato e Luiz Fabiano? Olha, eu vou falar uma coisa para você. O Ganso vai fazer Alexandre Pato e Luiz Fabiano se encherem de gol. É o Ganso voltar a jogar bem, que o Ganso ainda esse ano não jogou bola, hein? O Ganso do final do ano passado, 2013, para o Ganso do começo dessa temporada, é porque ainda ele não engrenou. E o Ganso é assim, o Ganso ele precisa de um certo tempo para acordar. Na hora que ele começar a enfiar a bola para esses dois, por isso que eu acredito, você, torcedor do São Paulino, não fique chateado porque o Pato pertencia ao Corinthians e está indo. Vocês vão comemorar muito, mas eu acho que dali do São Paulo, o Pato se manda para a Europa de novo, porque se o Ganso começar a enfiar a bola para ele e começar a guardar nas redes, se no Corinthians ele fez 17 gols em 62 partidas, entrando, a quantidade que ele entrou, a titularidade não pertenceu ao Pato. Não pertenceu. Não pertenceu ao Pato. Infelizmente, o Tite não teve paciência e o Mano também não teve com o Pato. Não sei se eles não têm paciência ou os caras têm medo do grupo, né? Do elenco. Agora você disse uma coisa importante, medo do grupo. Se um cara que vai dirigir o Corinthians, como era o Tite e como é o Mano, sabe, ficar na mão de um grupo de jogadores, não presta para ser treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista e nenhum clube grande. Mas é difícil isso daí, né? É difícil. Mas tentaram queimar o Kleina e é o Kleina agora como é que está se virando. Você tem que ter respaldo da diretoria. Se você não tem respaldo da diretoria do gerente técnico... O Aristeu, o único clube que eu conheço, que o cara pode fazer uma excelente campanha, mas se perder 2, 3 jogos é mandar ele embora, é a Portuguesa. É o único clube que eu conheço no mundo. O cara pode ser o técnico, podia ser o Rinus Mitchell, que ali não ficaria na Portuguesa. O Tite tem o problema dele é a gratidão. Né? É gratidão. Nós perdemos o Campeonato Paulista porque não quis tirar o Júlio César. Ele só foi tirar o Júlio César depois que ele tomou os 2 frangos, nós perdemos o Paulista. Sei lá, o Tite é muito... O Tite foi muito bonzinho no final da gestão. É o que eu estou falando. Realmente ele tem esse detalhe. Ele não vai tirar o cara. Ele confia. O cara fez ele ganhar um campeonato mundial e o cara vai fazer deitar lá em cima dele. Infelizmente, um dos problemas do Tite é esse. Voltando ao São Paulo Futebol Clube, eu acho que o São Paulo está montando um excelente elenco. São Paulo, olha, eu tive vendo, fiz Palmeiras e São Paulo domingo passado no Pacaembu. Apesar do São Paulo ter saído derrotado 2-0 para o Palmeiras, gostei muito do futebol do Pereira. Parece que é um cara... Esse Pabon, eu tive vendo alguns tapes dele, muito bom jogador. Falam bem nele, né? O Antônio Carlos vem passando uma excelente fase, fez mais um gol no último jogo, é o vice-artilheiro do São Paulo, atrás apenas um gol do Luiz Fabiano. É um bom zagueiro, tem a consistência do zagueiro, sabe se colocar muito bem na área. Quando o São Paulo se engrenar, e agora com Pato, Ganso, sabe, o Luiz Fabiano voltando a jogar um bom futebol, os alas estão perfeitos, gosto muito da marcação do Wellington, ele é vigoroso fisicamente.
Eu acho que o São Paulo vai fazer frente ao Palmeiras, que montou um elenco muito bom também. Montou um elenco bom. Não montou um bom time ainda o Palmeiras. Montou um bom elenco. Montou um elenco que suporta 2014. Eu acredito que São Paulo e Palmeiras vão fazer. E o Santos também vem vindo muito bem com essa molecada. Só o Corinthians ficou para trás mesmo, hein? Mas o Corinthians ficou para trás, mas eu acho que com essa chegada do Jadson, eu estou acreditando que o Mano vai conseguir montar um grande time, hein? Mas eu acho que o planejamento do Corinthians, Aristeu, demorou muito. Não, 2012. demorou bastante, mas tipo da coisa. A gente tem uma zaga boa, né? Um conjunto na zaga muito bom. Acho que a lateral aí o Fábio Santos deve estar retornando, né? Ele vai dar uma outra consistência para o lado esquerdo. O lado direito ainda o Fagner não chegou agora. E outra, não sei se ouviu. Edenilson pode estar voltando. Opa! Agora pode estar voltando. Agora os seus problemas corintianos estão resolvidos. Que absurdo. Edenilson de volta ao Corinthians. Que absurdo, cara. O cara, diz que os caras compraram mais de dois jogador comum. mais dois de jogador estrangeiro, ele não vai poder jogar. Então volta pro Corinthians. Os caras devolver ele emprestado pro Corinthians agora. Palhaçada. Quer dizer, falta de planejamento no Corinthians e lá também, né? Não é só aqui, né? Mostra aqui na Europa é tudo atrapalhada, a atrapalhada deles também, tanto quanto. Tão parecida quanto a nossa. Mas acho que do resto para frente aí, com Ralf, Guilherme, esse Bruno Henrique, me parece ser muito bom jogador, pelo menos o pessoal fala muito bem dele. Eu gostava dele na Portuguesa, jogava muito bem. No Corinthians não sentiu a camisa, né? Então, olha, do jeito que caminham as coisas, o seu Ralf também está meio pesadinho. Ele que vacila com o Mano, que ele vai pro banco, hein? O Ralf, na verdade, Aristeu, o Ralf tem recebido propostas do exterior, mas não da Itália, como falaram, não. É de outro... são de outros times aí, e isso tem mexido constantemente com a cabeça do Ralf, que precisa fazer a vida financeira dele também. Ele já tem uma certa idade, já conquistou tudo que deveria dentro do Corinthians. Eu acho que como prêmio o Corinthians poderia repassá-lo para a Europa, deixar ele fazer a independência financeira dele, quem sabe... Tem que ter proposta e ele tem que continuar jogando o que ele estava jogando, né? Ele só que agora não define, o Mano não define se o quer como zagueiro, se o quer como volante, se o quer como primeiro ou segundo volante, se o quer como armador. O Ralf está perdidinho em campo. Perdido. Taticamente falando, o Ralf não é o mesmo jogador de outra hora. Ele está pesado. Está fora de forma também. Né? Então, mas com os alas que o Corinthians tem nesse momento, obviamente que o Mano vai querer que o Ralf fique mais preso, né, para fazer uma função de um terceiro. Não, eu concordo com você, Aristeu. Você tem o Wendel que não marca ninguém, o Fagner que não marca ninguém. Tá, concordo com você, Aristeu. Só que o que tem acontecido com o Ralf é que você percebe que ele está totalmente perdido taticamente em campo. Ele não guarda a posição. É isso que tem prejudicado o seu futebol. Além, é claro, do preparo físico dele, que não está 100%. Mas o Ralf não tem guardado posição. Uma hora você vê ele pela direita, outra hora você via ele quando jogava com o Paulinho centralizado. Então ele ficava como primeiro volante. Aí como primeiro volante, ali na cabeça da área, ele saía e saía distribuindo bem as jogadas. Hoje você vê, se você perceber, aquele drible que ele tomou na Vila Belmiro, do Giovânio, aquilo foi tão desmoralizante, mas você vê que ele estava totalmente fora da posição dele. Ele tomou o drible da vaca, coisa que jamais aconteceria, vamos supor, com ele há 1 ano, 2 anos atrás. Sim. Sabe? Ele para você ver como ali não tem o domínio da posição. O problema foi lá na frente. E lá na frente. Não lembro quem foi que perdeu a bola e ficou olhando. O Corinthians está assim. Por isso que eu falo para você que o Corinthians está taticamente muito mal distribuído em campo. E nesse gol especificamente, uma coisa que eu não consigo entender até agora, quer dizer, entender em termos, né? Mas esse gol, na hora que o cara empurra a bola para dentro da rede, o seu Paulo André não está na área. E quem era para ter tomado o drible? Entendeu? Ele não está na área. É o que eu tô falando. O cara faz o gol, o zagueiro não está nem na grande área. Nem na grande área. Você analisou muito bem. E é o que eu estou falando. Quem toma o drible é o Ralf. E onde está o Paulo André? O Paulo André, nesse exato momento, ele está no setor intermediário, entre meio de campo e a grande área, a meia-lua da grande área, perdidaço lá no meio, onde deveria estar o Ralf, que é ali, que é o setor de marcação do Ralf, é ali. Sim. E ele sim ter tomado o drible
caindo pelo lado direito do campo naquela hora. Isso, foi pelo lado direito. Direito do ataque do Santos. O lado esquerdo do Corinthians, direito do ataque do Santos. O seu Paulo André, ele parou. Ele parou. Na hora que o cara deu o drible na vaca no Ralf, ele parou. Ficou olhando. Ficou assistindo. Ele ficou assistindo. O Gil também não tem jogado bem. O Gil, eu conversei com o Gil há 2 sábados atrás e eu fiz uma pergunta fora do ar para ele. Falei, Gil, te incomoda o fato de você não já ter um certo número de jogos com a camisa do Corinthians, não ter feito nenhum gol ainda e quando fez foi anulado? E foi isso pesa. E outra, se você vê a gana que esse zagueiro tem em marcar um gol, acho que no dia que ele marcar um gol com a camisa do Corinthians, ele vai ser expulso. Que ele vai jogar a camisa. Mas ele estava numa indolência no jogo da Ponte Preta. Não, então, ele está muito mal. Estava muito animado a não fazer nada. É outro que fisicamente também não está bem. Porque o cara saiu nas costas do Fagner, né? E agora você entendeu? Agora você entendeu por que o Tite está querendo poupar determinados jogadores do elenco titular? Quem que voltou na sua plenitude da forma de 2013 para 2014 no Corinthians? Ninguém. Absolutamente ninguém. O Guerreiro voltou com 2 quilos acima, depois recuperou. E você sabe que recuperar peso não é fácil não, como todo mundo... para de comer um pouquinho, vai lá, corre... Não é assim. Há que se ter uma preparação adequada, alimentar, há que se ter uma preparação física condizente, que senão você estoura a musculatura. Há uma série de fatores que empregam para que o jogador volte. Mas no Corinthians, o Romarinho voltou fora de forma, o Emerson fora de forma, Gil fora de forma, Guerreiro fora de forma. Não, mas eles voltaram fora de forma ou eles continuavam fora de forma? Eles terminaram porque 2013 fora de forma. É verdade, terminaram 2013 nos cascos e voltaram aí totalmente desentrosados. Quer dizer, voltaram entrosados no garfo, na faca, no churrasco. Já terminaram fora de forma. No jogo de palitinho. No final do ano ninguém estava correndo no passado. É verdade, é verdade. Estava complicado. Agora também tem que cobrar quem? O departamento físico do Corinthians. Mudou agora, né? Voltou o Dudu, né? Tem que ser cobrado, o departamento físico do Corinthians tem que ser. Voltou aí agora. Depois que saiu o Fábio Basseridian, que era um excelente. O Fábio nasceu para o Corinthians, que nasceu para o Fábio. Aí manda um cara embora. Ele tinha todo o domínio da preparação física do Corinthians, o Corinthians suportava. Presta atenção, Aristeu, a partir do momento que o Fábio Basseridian saiu da preparação física do Corinthians, e isso se deu lá atrás ainda, na metade do ano passado, o que o Corinthians virou? Então, há que se cobrar também da direção do Corinthians, que se aperte a preparação física do elenco. Tá certo. É isso aí, gente. Marcelão, estamos aqui já no encerramento, aqui nos estertores do programa, né? Mas seu recadinho final aí pra galera aí. Olha, Aristeu, eu quero agradecer a você e a todos os seus telespectadores, tá? Mais uma vinda em seu programa de grande audiência. A gente sabe, você é um grande amigo, você é um grande parceiro da Crônica Esportiva. E desejar, não só ao torcedor corintiano, seu programa é voltado para o torcedor corintiano, mas a todos os torcedores, que haja um pouco de paciência, calma, tranquilidade, que futebol é esporte, esporte é lazer, é entretenimento, e que 2014, você torcedor de uma forma em geral, não só do Corinthians, tenha um pouco de paciência com o seu clube e coração. Muita gente, sabe, há de entender o que eu estou querendo dizer. Está feio, o negócio está feio, a situação está difícil. E agradecer mais uma vez pelo convite. E em precisando, e eu estando à disposição, é um prazer enorme participar do seu programa. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Certo, valeu, Marcelão. A hora que você quiser, você aparece, é só abrir a porta e chegar. Você é da casa, já é da casa. Agradecer a galera que está acompanhando aqui, o Chu, que é condicionador de camisa, Roberto Costa, que é o parceiraço lá que era assessor de imprensa da Lusa, né? E mandar um abraço pro Renato Augusto, que faz aniversário hoje, 8 de fevereiro, tá certo? E uma saudosa lembrança, né? Que hoje é a data que o nosso querido presidente eterno também, Vicente Mateus, né?
nos deixou em 8 de fevereiro de 97, né? Grande Matheus, né? Esse sim, grande corintiano. Esse, olha, dificilmente ele trocaria um jogador de 15 por um de 3 milhões, né? Esse com certeza. Esse, o que ele ficou na história, né? Ele ficou por ter contratado o Dr. Sócrates. Deu um chapéu no São Paulo. Deu chapéu no São Paulo, né? Eu não sei se, de repente, agora quem que vai tomar o chapéu, né? Mas vamos fazer o quê, né? A história dirá, a história dirá. Qual será o que vai ficar, o legado do presidente Mário Gómez, tá certo? E sábado que vem a gente tá aí de novo, galera. Kodama na Rede aqui, se despede, tchau!